Olá pessoal, dando continuidade à nossa série de operações com radicais. Hoje o tema vai ser racionalização desses radicais. Então, primeiramente, vamos entender por que racionalizar um radical. Racionalizar o denominador do radical, né? Quando vem uma raiz, um número irracional no denominador. Uma questão que poderia exigir um conceito, um contexto maior, eu teria que continuar aqui, né? 1 sobre raiz de 2. Digamos que eu tenho um problema que a resposta vai dar 1 sobre raiz de 2 metros. Então, esse 1 sobre raiz de 2 metros é um número fora da nossa realidade, né? Então, eu teria que dar continuidade aqui para saber esse valor. Nós sabemos que a raiz de 2 é aproximadamente igual a 1,4142. Então, aqui eu tenho 1 dividido pela raiz de 2, seria 1 dividido por 1,4142. Então, 4 casas, né? Uma aproximação de 4 casas seria 10.000 dividido por 14.142. Mas se por acaso a gente racionaliza 1 sobre raiz de 2, a racionalização desse denominador resultaria em raiz de 2 dividido por 2. Então, aqui eu teria 1,4142 dividido por 2, que ficaria mais fácil para chegar ao resultado. Então, 0,7071 dentro do contexto da questão. Então, é sempre mais fácil, é sempre interessante a gente fazer essa racionalização de denominadores, tá? Então, vamos entender como é que a gente faz. É muito fácil. O primeiro exemplo aqui, que a gente acabou de falar, foi sobre 1 sobre raiz de 2. 1 sobre a raiz quadrada de 2. Para a gente racionalizar os denominadores, eu tenho que achar um fator racionalizante. E o que vem a ser esse fator racionalizante? O fator racionalizante vai ser um termo, um elemento que eu vou multiplicar os termos da fração, de forma que eu possa ter uma fração equivalente, tá? Mas sem radical no denominador. Então, eu tenho que eliminar esse radical aqui. Então, se eu tenho a raiz quadrada de 2, se eu multiplicar pela raiz quadrada de 2, vai dar raiz de 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 4 é 2. Eu vou ter um número sem a raiz. Raiz de 7 vezes a raiz quadrada de 7 vai dar 7. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, 3. Ou seja, toda vez que eu pegar um radical e multiplicar por ele mesmo, eu vou ter um número sem esse radical, né? Deixa de ser um número irracional e passa a ser um número inteiro. Ou um número racional. Pode ser fração também. Então, aqui o meu fator racionalizante aqui eu vou dizer que é raiz de 2 sobre raiz de 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. É a mesma fração, a fração equivalente, tá? Representa a mesma coisa. Só que aqui eu tenho um radical no denominador, aqui eu já não tenho mais. 1 sobre 3 raiz de 5, 1 sobre 3 raiz quadrada de 5. Então, eu vou determinar meu fator racionalizante como raiz de 5. Então, eu tenho aqui 1 vezes raiz de 5, raiz de 5. E 3 raiz de 5, raiz de 5, 5. Então, a minha fração racionalizada, raiz de 5 sobre 15. Certo? Cinco sobre a raiz de 3 menos 1. Então, para racionalizar aqui, para determinar o fator racionalizante dessa raiz de 3 menos 1, se eu colocar raiz de 3 menos 1 e multiplicar pela raiz de 3 menos 1, vou ficar com 3 menos 2 raízes de 3 mais 1. Ou seja, eu ainda vou continuar com o radical no denominador. Então, não posso multiplicar pela mesma equação, a mesma expressão pela mesma.
por ela mesma, que aqui vai me dar raiz de 3 menos 1 ao quadrado. E continuo com um radical. Mas um dos casos da patoração, do produto notável, seria qual? O produto da soma pela diferença. Só trocar o sinal do segundo termo. Tá menos, eu coloquei mais. Então, eu posso multiplicar primeiro com o primeiro, menos com mais, menos, segundo com segundo. 1 vezes 1 é 1. Então, aqui eu passo a ter um número racional. Então, toda vez que aqui tiver menos, você vai repetir com o sinal mais. Aqui eu tenho raiz de 3 mais 1. E aqui vai ter raiz de 3 mais 1. O numerador fica 5. Raiz de 3 mais 1. Aqui eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Menos com mais, menos. 1 vezes 1, 1. 5 raiz de 3 mais 1 sobre 2. O exemplo aqui, meu fator, meu denominador é raiz de 5 mais 1. Então, o fator racionalizante vai ser raiz de 5 menos 1. Tá menos, aqui é menos, fica mais. Aqui é mais, você troca o sinal do segundo, fica menos. 2 raiz de 5 menos 1. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Mais com menos é menos, 1 vezes 1 é 1. 2 raiz de 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Posso simplificar. Raiz de 5 menos 1 sobre 2. 4 dividido pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Se eu multiplicar pela raiz cúbica de 2 ao quadrado, vamos pensar aqui que eu vou ter raiz cúbica de 2 na multiplicação de... Eu conservo a base e somo os expoentes. Então, não consigo eliminar o radical do denominador. Então, esse raiz de 2, raiz cúbica de 2 ao quadrado, não é fator racionalizante. Mas, vamos pensar. Eu tenho que ter um 3 para eliminar. Eu já tenho um 2 ao quadrado. Eu sei que se eu tiver índice e expoente iguais, eu posso cancelar. Então, se aqui eu já tenho um 2 ao quadrado e eu preciso de um 3, meu fator racionalizante pode ser 2 elevado a 1. Aqui eu tenho 4 raiz cúbica de 2. Aqui vai ter no denominador raiz cúbica de 2. Estou multiplicando. Então, conservo a base e vou somar os expoentes. 2 mais 1, 3. Agora sim, eu posso cancelar o radical, o expoente com o índice. 4 raiz cúbica de 2 sobre 2. Simplificando, 2 raiz cúbica de 2. Certo, galera? Obrigado. Muito obrigado pela aula. Visita nosso site elitecurso.com e até a próxima.